Episódio de hoje, um laboratório cheio de magia. Hoje temos muito trabalho a fazer aqui nessa fábrica. Hoje nós precisamos colocar em ordem algumas coisas. Precisamos melhorar alguns equipamentos e também, por que não, planejar direitinho cada passo das oficinas. Presta atenção aqui comigo. O principal aqui é você. É você aprender, entender, assimilar as nossas fórmulas. Por isso, nós fabricamos sonhos por aqui. Então, qualquer coisa é só falar. Combinado? Vem comigo. Hora de aprender! Olá! Tem alguma coisa estranha neste laboratório? Eu nunca vi esse lugar tão vazio. Tecnicamente, não está vazio. Tem muita coisa ocupando espaço aqui. Tem as cadeiras, tem os puffs, tem as mesas, tem o mundo, ou a representação dele, tem as nossas luzes de inspiração e agora tem o nosso relógio funcionando. Mas se estão falando de mim, eu estou aqui. Sim, de você. Ficamos preocupados. E também queremos te mostrar uma coisa super legal. O quê? Olha só! Estivemos em um lugar distante, a terra da primeira fotografia portátil. Que legal, Kim! E não para por aí. Vamos aprender mais sobre as lentes, sobre o funcionamento da câmera escura, a sua evolução. E assim? E hoje existem as lentes fixas, que já vêm com uma distância focal definida, por exemplo, 50mm, 35mm. E tem as lentes zoom, cuja distância focal pode ser ajustada, por exemplo, a 18-55, a 24-70. As lentes também variam de acordo com o ângulo que elas cobrem e a sua abertura máxima. Como assim? O ângulo de visão, ou campo de visão, refere-se à extensão da área que você pode ver através da sua lente objetiva. O ângulo de visão é descrito em graus. Por exemplo, objetiva grande-angulares oferecem um campo de visão amplo e as teleobjetivas oferecem um campo de visão mais estreito. A abertura da lente é a abertura do diafragma da lente. O diafragma é como se fosse a pupila da câmera, é o que controla a profundidade de campo e a quantidade de luz que vai entrar. Quanto maior a abertura, mais luz entra pela lente. Os tipos mais conhecidos de lentes são grande-angulares, macro, teleobjetivas e as lentes zoom. As lentes grandes angulares variam entre 10mm e 35mm. As normais têm o mesmo ângulo de visão dos olhos, ou seja, 50mm. E as lentes teleobjetivas começam de 85 e pode ir de 600mm ou mais. Para a gente entender melhor, se eu quiser fotografar uma flor ou um detalhe de uma borboleta bem pequenininha, qual lente eu devo usar? A lente macro é a mais indicada. Já se você quiser fotografar esporte, tipo corrida de Fórmula 1, as lentes mais indicadas seriam as teleobjetivas. E para paisagens e vida selvagem, o ideal é uma teleobjetiva de 300mm ou zoom com 300mm. E para fotografar ambientes bem apertados? A lente grande angular é a mais indicada, mas se não puder usar o flash, nossa dica é uma lente mais clara. Por exemplo, abertura 1.4, 1.8, podendo ser a 50mm, que já deixa a foto mais clara também. E para fazer retrato? Para retrato, a lente mais usada é a 85mm. Mas, se você for fotografar um grupo grande de pessoas, a sugestão é para usar a lente grande angular. Ah, mas isso é muito legal mesmo! Espera só um minutinho. Eu vou anotar aqui. Estava justamente conversando com o pessoal hoje sobre estudo, sobre preparação.
preparamos muito, aprendemos muito e vamos contar para você. Para você e para você aí da sua casa. Então, Isa-chan, então, Dangokin, eu vou assistir lá do outro lado. Tchau! Tchau! Já tô aqui, pessoal! Então conta pra gente o que você achou. E o que você aprendeu? Combinado! Tchau! Tchau! No outro dia mostramos o funcionamento da câmera escura, mas aprendemos lá nos Estados Unidos a história da criação da Kodak número 1. Que a câmera escura evoluiu. Com a chegada do foco, das lentes, as câmeras ficaram mais elaboradas. E agora, também vamos te ensinar a fazer uma câmera mais elaborada. Então vamos lá. Vocês vão precisar de cartolina, cola, tesoura, estilete, papel vegetal, fita e uma lupa. Primeiro, desmonte a lupa. Pegue a cartolina e faça um tubinho. E prenda o tubinho com a fita preta. Agora, pegue a caixa de papelão e recorte um quadrado na tampa ou no fundo dela. E depois, revista o quadrado com papel vegetal. O acabamento a gente dá com a fita preta. Nessa hora, peça a ajuda de um adulto. Agora pegue o papel vegetal e ela vai ficar assim. Do outro lado, você vai usar o tubo preto para fazer a marcação e depois recortar para encaixar perfeitamente. Agora é só apontar para um lugar legal e ver novamente a magia da fotografia acontecer. Técnica concluída com sucesso! Tchau! 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 Vamos fabricar, vamos sonhar. Este programa só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros. O ano de 2020 foi um ano de ressignificação, mudanças e, acima de tudo, de transformações. Sempre em busca de inovações, o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor se reinventou e não parou. Atendendo o dispositivo no artigo 22 da Introdução Normativa número 02/2019 do Ministério da Cidadania, realizamos a atividade de formação cultural de alunos de escolas públicas, utilizando a linguagem do teatro, de maneira presencial até o mês de março. Durante a pandemia de Covid-19, as aulas foram gravadas e disponibilizadas por meio do aplicativo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, como parte da grade curricular. As apresentações previstas foram realizadas através de lives em nosso canal no YouTube e redes sociais, onde estão disponíveis na íntegra.
Oi, Dadá, oi, Lena. Hoje vocês têm companhia. Oi, borboleta Letícia, seja bem-vinda. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, hein? Sabe, pessoal, a borboleta Letícia viaja o mundo e traz tanta informação de lugares diferentes, de pessoas diferentes. Parece que eu ouvi alguém me chamar. Ah, a Dadá disse que sempre quer passear sozinha, mas que a Mari não deixa porque criança não pode passear sozinha. E a Lena fica brava quando ela solta as mãozinhas na hora do passeio. Ah, a Letícia falou que as irmãs estão certas e que ela vai falar para Dadá porque é tão importante ficar perto dos adultos na hora do passeio. Eu acho que eu tô ficando meio maluca mesmo. Afinal de contas, flores e borboletas não falam. Oi, Madalenas! Oi, borboleta Letícia. Há quanto tempo que a gente não te via? Eu tava viajando por lugares muito distantes. Por isso demorei tanto pra voltar. Eu também queria viajar por aí, mas as minhas irmãs não deixam. É porque criança não viaja sozinha, Dadá. Viajar é muito divertido, mas é preciso tomar alguns cuidados. Por isso é tão importante a supervisão de um adulto. Como assim? O adulto é quem vai cuidar com carinho da saúde e segurança da criança. A pessoa responsável vai cuidar para que você coma as coisas certas e que não vão te fazer mal. Vai cuidar para que você tenha carinho e um abraço gostoso para não sentir medo de nada. Vai te contar sobre as belezas de cada lugar e vai garantir para que você vá de um lugar para o outro sem correr nenhum perigo. Por isso que a gente segura na sua mão. Ah, vejo que vocês entenderam. Obrigada, borboleta Letícia. Viajar é muito bom, mas sempre com cuidado. Viajar é divertido, mas sempre com adultos. Tchau, tchau. Oi, gente, eu estava tendo uma conversa genial com a Chicória. Isso mesmo, falávamos sobre os gênios da escrita. Senhora Chicória, faltou um grande nome na nossa lista, o Machado de Assis. Isso mesmo, com toda certeza, mas Gláucia. Vamos lá, senhora Chicória, já somos íntimas. E eu também não sou nem tão velha assim, aliás, eu sou atemporal, né? Eu amo Machado de Assis. Já passeamos e conversamos pelas ruas do Rio de Janeiro por diversas vezes. Machado de Assis é considerado um grande gênio da literatura. É considerado, aliás, o gênio das letras no Brasil. E por que esse título aqui no Brasil? Para nós entendermos isso, precisamos falar um pouco mais sobre a história de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 em uma família muito simples, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Era neto de pessoas escravizadas que haviam sido libertadas. E naquela época a escravidão não tinha sido totalmente abolida ainda do Brasil. Exatamente. Isso quer dizer que o Machado de Assis enfrentou muitos desafios por causa da sua cor e praticamente não tinha acesso à educação. Mas superou todos eles e se tornou um grande nome da literatura brasileira e mundial. Contato com a literatura, então, nem se fala. Sim, teve uma vida muito difícil. Não conseguiu cursar uma universidade, mas conseguiu estudar em escola pública e se tornar o grande Machado de Assis, graças à sua genialidade que podemos entender como ambição intelectual. Estudiosos dizem que um gênio é composto por 1% de inspiração e 99% de transpiração. Uma forma de dizer que para ser grande é preciso trabalhar muito intelectualmente. Ah, e tem mais! Machado de Assis era autodidata. Aprendeu francês enquanto trabalhava em uma padaria. Depois trabalhou em uma tipografia que eram as gráficas de antigamente. E lá teve mais contato com a literatura. Aos 16 anos,
Já participava de um grupo de escritores. Chicória, o Machado de Assis escreveu praticamente todos os gêneros literários. Começou tudo isso nessa mesma época? Alguns sim, outros não. Ele foi funcionário público, jornalista, colaborador de revistas e jornais do Rio de Janeiro. Assistiu o fim do Império, o fim da escravidão, o surgimento da República, a luta e o descontentamento racial nessa época no Brasil. E tudo isso influenciou e foi refletido na sua obra e passagem pelos diversos gêneros literários. Machado de Assis é muito conhecido pelos romances, mas também foi um grande poeta. Em 1880, publicou em Ocidentais o poema Círculo Vicioso, que depois faz parte da obra Poesias Completas, lançada em 1901. Nesse texto lírico, ele apresenta uma pequena história que traz o vagalume, a estrela e a lua e o sol como seres com sentimentos. Aborda a inveja e os ciúmes, mas com o foco na lição sobre a importância de valorizar a si próprio. Ah, e tudo com uma linguagem muito rebuscada. Às vezes a gente precisa prestar bem atenção para entender, mas depois que entende que era a linguagem da época, fica até mais interessante. Eu vou falar para vocês. Bailando no ar, gemia inquieto, vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna a gótica janela. Contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu enorme aquela claridade imortal que toda luz resume. Mas o sol, inclinando a rutila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmedida umbela, porque não nasci um simples vagalume. O vagalume queria ser estrela, estrela queria ser lua, lua queria ser o sol e o sol queria ser vagalume. A Chicória explicou o que são essas escolas outro dia aqui na fábrica. O autor é considerado um marco para a transição do romantismo para o realismo no país. Memórias Póstumas de Brás Cubas é a principal obra do movimento realista. Essa eu conheço, é aquela obra que fala do autor defunto ou do defunto autor. Esse livro é um dos mais celebrados da literatura brasileira. Tem narração em primeira pessoa e a história é contada por um narrador observador e também protagonista, que conduz o leitor à sua visão de mundo, de outro mundo. Começa com: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança a estas memórias póstumas. Com 40 anos, teve sérios problemas de visão por causa das crises de epilepsia que sofria. E ele parou de escrever, Chicória? Não, sua escrita ganhou ainda mais força. Vieram as grandes obras do autor. Para você ter uma ideia, o livro Dom Casmurro, escrito em 1899, é tão incrível que estudiosos dizem que você tem uma ideia diferente do que realmente aconteceu na trama cada vez que você relê o livro. Fascinante, Chicória! E tem mais história por trás da história? Sim, muitas histórias por trás da história. Muita gente não sabe. Machado de Assis era gago. Outro fato interessante da sua história é que ele era afrodescendente e sofria de preconceitos. Mas a burguesia da época insistia em classificá-lo como branco, em uma tentativa às avessas de reconhecer o seu talento, mas o que refletia, na verdade, todo o preconceito da época.
Machado de Assis faleceu na primavera de 1908 aos 69 anos e ficou famoso até hoje, entre tantas coisas por ter falado de assuntos tão diferentes: política, comportamento e principalmente a essência do ser humano. Entre tantas frases famosas do autor, a que ficou conhecida por ter sido falado pelo próprio Machado de Assis: a vida é boa. A dona Chicória da Silva Bourbon entende tudo de gênios. Vamos fabricar, vamos sonhar. Este programa só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros. O ano de 2020 foi um ano de ressignificação, mudanças e, acima de tudo, de transformações. Sempre em busca de inovações, o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor se reinventou e não parou. O projeto Aulas Culturais Arte para a Vida visa trazer aos pacientes internados ou em tratamento no Hospital de Amor Infanto-Juvenil Barretos um envolvimento com o teatro, a fotografia, a literatura, o desenho e a música, voltada à valorização sociocultural das famílias, um elo com o lúdico contribuindo terapeuticamente, abrindo caminhos de expressão das emoções e criatividade aos pacientes. A partir de março, por conta da pandemia, o projeto passou a ser realizado através de nosso canal no YouTube e redes sociais. No mesmo período, os alunos da oficina de teatro realizaram ensaios regulares por meio de videochamada para a apresentação da peça Uma Linda Rosa Juvenil Como Você Nunca Viu, que foi transmitida em uma live e disponibilizada em nosso canal no YouTube. No final do ano também foi realizada no Norte Shopping Barretos a exposição Arte para a Vida, que exibiu os trabalhos desenvolvidos durante as oficinas. O evento foi aberto ao público e com entrada gratuita. Não foi muito, mas doei o que pude. Querendo Deus, logo tudo isso irá passar. Avisando a todos. Minha família já está agora contribuindo. Esse hospital é de Deus. Ele não pode parar. Vamos fabricar, vamos sonhar. Olá! Hoje eu preparei uma aula muito útil para você que gosta de aprender a produzir acessórios. Vou ensinar a fazer uma peça com grau de dificuldade bem simples, que vai combinar com o xadrez. Um tipo de estampa bem específico e que poderá ser usada em todas as estações do ano. Isso mesmo, todas as estações do ano. Muita gente acha que o xadrez só é usado no inverno, mas já reparou como ele vem sendo usado durante todo o ano, já há algum tempo? Vamos lá! Para isso nós vamos precisar de alguns materiais. Temos aqui a pulseira, que é a nossa proposta de produção do dia. Certo, pessoal? Essa pulseira é em preto com nude, com cristais e ABS com pontas emborrachadas. Para isso nós vamos precisar de fio de silicone, o nosso famoso fio de silicone, que nós vamos utilizar aí 30 centímetros por pulseira, ok? Vamos precisar também de um número de 88
contas aproximadamente emborrachada de tamanho número 8 para que esse material seja produzido, tá? E vamos precisar de um entre-meio de ABS no tamanho número 12, ok, pessoal? Agora, bora produzir? Bom, pessoal, aí é simples, ok? Eu vou só tirar um pouquinho aqui, colocar minha mão à frente para produzir para vocês. O silicone é o mesmo procedimento da nossa primeira aula. Você vai simplesmente introduzir os 35 centímetros ou 30 centímetros de silicone, do fio de silicone. Lembrando que esse que eu estou utilizando é o número 7, mas você tem o 8, tem o 6, tem o número 10. O que difere um do outro, pessoal? Simplesmente a espessura do fio, ok? Um fio mais espesso, obviamente você vai ter dificuldade de trabalhar com ele para passar no caso do orifício da conta, tá? Se ela for muito apertadinha ou se for aqui reduzida esse tamanho, ok? Já um tamanho número 8, número 10 igual eu estou utilizando aqui, então você pode utilizar o fio número 7, 8, 10, que dá para fazer o trabalho natural, não tem problema nenhum. Bom, aqui nós vamos concluindo aí, você vai colocar aproximadamente 16 a 17 contas nude, tá? Vou fazer uma contagem rápida com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok? Para você ver aí, conferindo comigo que é o tamanho que tem que ser feito. E vou colocar uma pretinha. Quando chegar aqui, pessoal, essa é a minha peça de maior volume, tá? Ou assim, a maior na pulseira e provavelmente ela vai ter também o orifício maior. Dessa forma, o que eu faço? Eu mudo a posição para colocar as contas do outro lado agora, para deixar o fechamento exatamente para ser nessa peça, porque é ela que vai ter que esconder o fio, ou o nó desse fio que eu vou dar para não ficar feia a pulseira. Então depois de pronto, o nó também é aquilo que nós já falamos na aula passada, mas vamos dar uma repassada com vocês. É segurar a tensão do fio, de maneira que ele não volte para perder a tensão, ok? Para não perder o trabalho aí você vai segurando. Eu cortei esse aqui um pouquinho maior, mas vamos lá. Pronto. Uma vez que você deu o primeiro, agora é só repassar 2, 3, até umas 4 ou 5 vezes, pessoal. Como esse aqui o orifício é maior um pouquinho, dá para trabalhar até umas 5 vezes também para ele não ficar muito fora de estética. E agora você vai esconder o fio. Prontinho. Uma vez feito isso, agora você faz o corte do silicone restante, para que não apareça na peça. Pessoal, tem o pingente dessa pulseira, que ele é diferente da proposta da semana passada, da aula passada. Então eu queria falar com vocês exatamente como a gente vai fazer essa montagem aqui, tá? Então presta bem atenção na minha mão como vai trabalhar agora, para que você aprenda com detalhes como é que deve ser feita essa pecinha e depois eu mostro como eu vou colocar ela na pulseira também, para você entender, beleza? Então vem comigo. Bom, essa conta que você está vendo aparecer aí é uma conta de cristal, tá, pessoal? Uma conta de cristal verdadeiro, ok? Cristal de vidro. E nós vamos ter que fazer um trabalhinho nela para que a gente possa colocar ele na pulseira. Pessoal, nós vamos precisar dessa pecinha aqui, tá? Ela é miudinha mesmo, é uma tulipa, nós chamamos ela de tulipinha. Ela vai fazer o acabamento no fundo da peça aí, para que não fique o orifício da peça aparecendo e nem com um péssimo acabamento com relação ao alfinete. E nós vamos precisar também, pessoal, desse alfinete aqui, ok? Que é um alfinete próprio para bijuteria e tem para semijoias também. Esse caso é para bijuteria porque o banho dele é de bijuteria, ok? Eu vou dar aqui um detalhe no zoom para vocês agora, para vocês verem a peça como é. Ela tem uma cabeça chata, ok? É um pouquinho diferente desse outro que você vai ver agora, que é um alfinete que tem a cabeça boleada e já é um alfinete para semijoia. Ele já é um pouco mais delicado, mais fino. A cabeça dele é boleada, se você prestar atenção elas são diferentes, ok? E nesse caso aqui, você vai ver que também o brilho da peça é diferente. Porque a peça para semijoia, o banho brilha mais do que a para bijuteria. Mas eu vou trabalhar com essa que é a peça de bijuteria para te ensinar hoje como você vai fazer esse pingente. Uma vez que você tem o pingente em mãos, ok? Ou a pedra e o cristal em mãos, né? Você vai passar aí dentro da tulipa o alfinete,
que ela tem o centro dela, e você vai colocar em seguida dentro do cristal. Agora a gente vai fazer o fechamento disso aqui, que é a gente fazer a espécie de um pino aqui para que a gente possa fechar a peça. Essa distância do dedo que eu estou dando aqui, pessoal, é exatamente a distância que eu preciso, tá? Mais ou menos, você vai acostumar aí na sua casa depois que você trabalhar com esse distanciamento, você vai acostumar como fazer isso. Eu acho que assim fica melhor. Essa distância do dedo que eu estou mostrando aqui, ó. Vai sempre sair um pontinho aí a mais. Então eu vou medir certinho com o meu dedo e vou cortar essa parte dessa peça. Depois de cortado, eu vou simplesmente pegar o meu alicate de bico fino para eu poder fazer esse fechamento aqui. Só um momentinho. Eu vou trazer ele um pouquinho torto, ok? Olha lá, entortei ele. Tá dando para ver aí, pessoal, que eu entorto o alfinete. E agora eu vou puxar ele para poder fechá-lo. Vamos lá? Prontinho. Agora o alfinete está pronto para ser utilizado. Prontinho, ok? Embaixo a tulipa. E do outro lado, feito o pino, onde vai ter a ancoragem para a argola. Agora eu quero passar um segredo para vocês também que é muito importante, que seria a questão da argola. Quando você não sabe trabalhar com argola, você vai quebrar muita argola aí na sua casa. Então eu trouxe uma maior aqui, só para me demonstrar para você como isso deve ser feito. Eu vou pegar uma maior um pouquinho, não é a que eu vou utilizar, mas é só para que você consiga ver a maneira errada de abrir, ok? Você pega geralmente os dois alicates de bico chato. Qual é a maneira errada de abrir a argola? Bom, essa daqui é uma delas, quando você simplesmente torce ela, abrindo. Por mais que você volte no lugar, ela não pega pressão novamente. Você sempre vai ver que ela vai ficar com um espacinho entre as duas partes que deveria de fazer o fechamento. E outra maneira de abrir errada é quando você acha que abrindo assim ela também vai voltar para o lugar, porque ela também não volta. Toda vez que você retornar ela, primeiro que você já amassou, tirou a estética dela, e para que ela volte novamente, ela não vai conseguir travar. Então qual seria o jeito certo? Bom, essa aqui já não dá para usar mais, porque uma vez que você trabalha errado, você não consegue mais voltar ela para o lugar dela. Então a maneira correta de trabalharmos seria pegar a argola dos dois lados, e quando nós vamos abrir, o que eu faço? Eu pego dos dois lados dela e eu abro fechando ela. Ó. Eu faço um movimento parecido com aquela primeira vez que eu mostrei que era errado, só que eu abro como se eu estivesse pressionando ela para dentro, fechando. Ok? Uma vez que eu faço isso, pessoal, agora fica fácil de aplicar ele no nosso objeto. De que maneira? Eu vou pegar o fio da pulseira, ok? Vou colocar ele passadinho aí no meio. Vou pegar aqui o pingente, ancorei o pingente na pulseira. E agora como é que eu vou fechar, pessoal? Eu pego ele aqui e vou retornando ela para o lugar. Você vê que uma parte da argola vai travar na outra. Uma vez que isso acontece, vai passar para o outro lado. Ela deu um clique. Esse clique é o fechamento da pulseira, da argolinha. Pronto. Agora não quebra mais. E nem vai sair daí. Ok? Ok, pessoal, bom, então aí eu vou pegar, uma vez que já está montado, temos aqui a proposta do dia concluída, ok? E voa lá! Oi, professor, é isso mesmo que eu ouvi dali de trás? Então você está falando de xadrez e apresentação em francês? Tudo a ver com moda, né, gente? E com os atuais Pierre de Poulle. Estampa que faz parte desse universo de xadrez e que está super em alta. O universo do xadrez. Eu tô vendo que o professor Silvano Floresta preparou uma aula cheia de detalhes. Isso mesmo, porque como já disse aqui outro dia, para se produzir uma peça é necessário que a gente faça uma série de estudos antes. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a história do xadrez? O xadrez é um clássico que nunca sai de moda. Há relatos do surgimento da estampa no ano 700 a.C. E hoje existem diversos tipos de xadrez. O tartan
Esse veio da Escócia por volta do século 17. A palavra significa tecido de lã leve. O Burberry foi criado pela grife britânica Burberry em 1920 e daí se espalhou para o mundo todo em bolsas, blusas, vestidos, decoração e até em máscaras. Vichy, esse é o famoso xadrez de toalha de mesa, mas que hoje é moda no vestuário e é feito por pequenos quadradinhos. Muito famosa nos anos 50, essa estampa está relacionada ao visual retrô e na decoração ao country. Já a Príncipe de Gales, outra escocesa, essa surgiu no século XIX, popularizada por Edward VIII, o Príncipe de Gales, é muito associada ao estilo clássico. Argyle, a estampa em losangos, é muito usada em coletes e meias e foi confeccionada inicialmente em tons mais sóbrios, como marrom, preto e bege. Já Madras tem origem indiana, inspirada nos trabalhos artesanais de patchwork e associada à leveza. Buffalo Check é uma variação da estampa Vichy, mas em preto e vermelho, com quadrados maiores. Essa é muito comum em roupas de flanela. Você já viu? Nas casas é muito popular em cobertores e mantas. E o pied de poule? Em francês significa pé de galinha. É composta por uma padronagem que lembra pezinhos de galinha, por isso o nome. A estampa era comum em preto e branco, mas hoje está super na moda em padronagens coloridas. E sua popularização foi graças à famosa estilista Coco Chanel. Mas professor, com quais estampas de xadrez essas peças que você produziu combinam? Pessoal, fica a dica, em questões de moda vale muito bom senso. Se você tem um estilo mais delicado, então procure usar as contas menores, trabalhar aí com uma corrente no tom de grafite que vai se adequar melhor ao seu estilo. No entanto, se o seu estilo é um pouco mais fabuloso, glamouroso, então você pode utilizar aí uma conta um pouco maior, no caso dessas aqui, e até maiores ainda. Lembrando que o tom de preto e nude é uma padronagem meio que neutra, um verdadeiro coringa. Este programa só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros. O ano de 2020 foi um ano de ressignificação, mudanças e, acima de tudo, de transformações. Sempre em busca de inovações, o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor se reinventou e não parou. O projeto Arte na Saúde aconteceu através de apresentações curtas de música e teatro em recepções de 11 unidades de saúde do município de Barretos, tendo como objetivo proporcionar um momento de cultura aos usuários e acompanhantes do sistema de saúde do município e região, transformando o ambiente e tornando-o mais agradável e acolhedor. O projeto precisou ser interrompido fisicamente ao final do mês de março, por conta da pandemia. Assim, algumas apresentações foram gravadas e disponibilizadas no nosso canal no YouTube. Você sabia que o Hospital de Amor possui um canal no YouTube? São mais de 100 mil inscritos e playlists repletas de conteúdos diários sobre oncologia e saúde. Curta, se inscreva e ative as notificações. Hospital de Amor, compartilhando conhecimento e salvando vidas. Fabricar, vamos sonhar.
Mas o que é isso, Glaucia? Ai, eu tô fazendo o mesmo que você. O mesmo que eu? Horas. Eu estava aqui estudando o tempo. Ué, eu também. Quer dizer, mais ou menos. Mas me explica mais sobre isso aqui, por favor. Isto é um metrônomo. Metrônomo? O que é isso? Bem, um metrônomo serve para marcar o tempo de execução de uma música. A velocidade de execução de uma música é denominada tempo. E cada música tem o seu tempo próprio, correto? Corretíssimo. Normalmente, o tempo da música já foi indicado naquele nome que fica escrito lá na partitura. Normalmente, o tempo é escrito em italiano. Você sabia disso, Glaucia? Eu não sabia. Em todas as músicas do mundo, Lamparino. Sim! Allegro, por exemplo, quer dizer rápido, enquanto largo quer dizer lento, tranquilo. Mas, professor Lamparino, como os músicos de todo o mundo vão saber o que é rápido e o que é lento do mesmo jeito? O que faz esse tempo ser marcado do mesmo jeito e para todo mundo? Vou explicar. Antigamente, os grupos musicais utilizavam recursos como o baixo contínuo, um instrumento com som mais grave, como o contrabaixo, o fagote ou o violoncelo, que servia para fazer a marcação de cada compasso, dando o ritmo, a pulsação, que caracteriza o tempo da música. Quando o músico atuava como regente, por exemplo, ele costumava marcar o tempo com algo parecido com um cabo de vassoura, um bastão, e batia com ele no chão, assim. Isso até o surgimento da batuta, que passou a cumprir essa função quando os músicos estavam tocando em conjunto. Já individualmente, invenções de bugigangas mecânicas auxiliaram os músicos a conseguirem tocar suas peças dentro do tempo. O avanço tecnológico do século XVIII fez com que em 1816 Johann Metzel adaptasse os conhecimentos adquiridos por Galileu Galilei com o estudo do pêndulo no século XVI, uma estrutura que lembrava um relógio mecânico. Essa estrutura ganhou o nome de metrônomo. E esse aqui? Metron significa medida. E nemo, eu manejo, eu lido. E é utilizada até hoje pelos músicos? Sim! Para saber precisamente quantas batidas cada corda precisa dar em 1 minuto, sendo que o primeiro tempo de cada compasso soa diferente dos demais. Beethoven foi o primeiro grande músico a utilizar o metrônomo. Ele adorava a invenção, sendo um grande amigo de Johann Metzel, e a utilizava com entusiasmo, garantindo que os músicos, tocando sozinhos, pudessem tocar o andamento imaginado. Mas o que você está fazendo, Glaucia? Eu tô só olhando. É que é tão fascinante. Sonhar é bom! Sonhando a gente dá forma ao que está dentro do coração. Mas agora vamos descansar. Até a próxima! Seja bem-vindo a essa fábrica de sonhos, um lugar para aprender, um lugar para subir, um lugar para sentir que tudo pode acontecer. Vamos fabricar, vamos sonhar. Este programa só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros.